Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu, a Natália e a Vitória vamos falar das filarioses, nessa disciplina de parasitologia ministrada pela professora Daniela Leles. Nós vamos focar hoje em dois tipos de doença, que são a filariose linfática e a oncocercose. Nesse slide a gente fala da filariose linfática, que é causada por parasitas nematóides da classe Chromadorea, e no caso da filariose linfática, a família é a Onchocercidae e a ordem é Spirurida. As principais espécies são Wuchereria bancrofti, que é responsável por 90% dos casos de filariose linfática, e por isso a gente vai focar nela, mas também Brugia malai e Brugia timori. Outras classificações desse parasito é que o ciclo dele é heteroxeno e estenoxeno, o habitat é o sistema circulatório linfático e ela também recebe outros nomes da doença, como bancroftose e elefantíase. Já na oncocercose, a ordem é a Rabitidida e a principal espécie é a Onchocerca volvulus. Outras classificações dessa doença é que o ciclo do parasita é heteroxeno e estenoxeno, o habitat são músculos torácicos e tecidos conjuntivos subcutâneos, e também ocorre em forma ectópica, onde esse parasito se encontra no sangue e urina e expulsam nas vias aéreas superiores. O único hospedeiro definitivo de ambas as doenças é o ser humano, e o hospedeiro intermediário, no caso da Wuchereria bancrofti, são mosquitos do gênero Culex, Anopheles, Mansonia ou Aedes, sendo que o Culex é o principal, então nós vamos focar nele. No caso da Onchocerca volvulus, o hospedeiro intermediário é o conhecido popularmente como borrachudo ou pium, do gênero Simidium. A estrutura parasitária da Wuchereria bancrofti e da Onchocerca volvulus é a mesma, larvas em estágio 3. Olá, meu nome é Natália e eu vou falar sobre os mecanismos de transmissão. O verme nematóide Wuchereria bancrofti é o causador da filariose linfática, mais conhecida como elefantíase, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. Ela é transmitida pela picada do mosquito Culex quinquefasciatus, que é o pernilongo ou a muriçoca, infectado com larvas do parasita. E o ataque ao homem por esse mosquito ocorre principalmente durante a noite, no repouso. Uma observação importante é que atualmente a filariose linfática está em fase de eliminação no Brasil, então a área endêmica está limitada a apenas alguns municípios situados na região metropolitana do Recife, Pernambuco. O nematóide Onchocerca volvulus é o causador da oncocercose e esse nematóide se localiza no tecido subcutâneo das pessoas atingidas. A transmissão ela se dá pela picada do inseto Simulium, que é o borrachudo ou pium, infectado com larvas do parasita. É um nematelminto longo, delgado, possui cor branca leitosa e vasos linfáticos. Além disso, possui um dimorfismo sexual. O que é isso? Possui fêmea e macho, sendo a fêmea bem maior que o macho. Além disso, possui microfilárias, que são larvas minúsculas que possuem cauda pontuda com núcleos grandes e largos. Morfologia Onchocerca volvulus. É um nematelminto, ou seja, um verme cilíndrico longo. Possui uma camada de cutícula espessa. Outra característica é a possibilidade da existência de macho e fêmea, sendo a fêmea bem maior que o macho, podendo medir até 50 centímetros. Vivem envelados em oncocercomas, ou nódulos fibrosos subcutâneos, e além disso podem viver aproximadamente 14 anos dentro do hospedeiro. Alguns detalhes importantes na morfologia da Wuchereria bancrofti são o dimorfismo sexual na fase adulta e a presença na microfilária de bainha, visível no microscópio, que é uma extensão da sua membrana que reveste o corpo. Também são bem visíveis os núcleos ao microscópio. Na Onchocerca volvulus, separamos a diferença entre a fase microfilária e a larva estágio 2 e estágio 3. Falando agora do ciclo biológico da Wuchereria bancrofti, ele inicia no interior do mosquito Culex, quando a fêmea vai fazer o repasto sanguíneo e já tem presente dentro dela a larva no estágio 3. Essa migra então para o tecido linfático e lá se desenvolve até a fase adulta, onde ocorre a reprodução sexuada
e a liberação de microfilárias que possuem a bainha, visível a microscópio. Essas, então, migram pelo tecido linfático também na circulação sanguínea periférica, quando o mosquito Culex novamente pica um ser humano infectado com as microfilárias. Dentro do mosquito, elas se desenvolvem no estágio de larva 1 até o estágio 3, após migrar do intestino até o tecido muscular torácico, reiniciando o ciclo. As manifestações clínicas clássicas do Wickeria bancrofti ou filariose linfática são aquelas conhecidas por receber o nome elefantíase, que são hidrocele e linfedema, inchaço, principalmente nas pernas. Também ocorre muito nos genitais, e de uma forma geral nos membros inferiores. Algumas formas agudas da doença são a linfangectasia aguda subclínica, em que os sintomas não são tão visíveis, a linfagite filarial aguda, que ocorre em reação ao parasito morto, produzindo inflamação, e alguns sintomas que acompanham esses, como febre, náuseas, vômito, e linfadenopatia, que é o infarto dos linfonodos. Já na forma crônica, que não é incomum de acontecer devido a reinfecções e também a outras infecções oportunistas que acontecem nos locais lesionados, se caracteriza por linfedema crônico, lesões verrucosas e descamativas, e num estágio mais avançado, eczema linfático e úlceras. A oncocercose é uma doença tradicional de regiões de rio, onde estão presentes muitos insetos do gênero Similium. Esses insetos são vetores de transmissão da oncocercose, carregam dentro de si as larvas desse parasito, que se desenvolvem até o estágio 3, a forma infectante desse parasito no ser humano. Quando o ser humano é picado pelo borrachudo, as larvas penetram a pele e se desenvolvem dentro de nódulos subcutâneos até a fase adulta, o que pode levar 1 ano. Em geral, são encontrados um casal, o qual procria de forma sexuada e que a fêmea libera microfilárias já desenvolvidas no organismo do hospedeiro, gerando coceira, prurido e outros sintomas que serão discutidos mais à frente. Caso o parasito migre para a região dos olhos, ocorre lesão tecidual, gerando a chamada cegueira dos rios. O ciclo recomeça quando o ser humano infectado é picado no repasto sanguíneo pelo borrachudo, fazendo com que ele se infecte com as microfilárias que irão se desenvolver dentro do seu organismo até a fase larval 3. As manifestações clínicas da oncocercose são coceira, erupção na pele, perda da elasticidade da pele, pápulas, que são caroços pequenos, elevados e mole na pele, áreas da pele com despigmentação, febre, e no caso das microfilárias migrarem para os olhos, pode ocorrer perda parcial da capacidade visual e até cegueira total. Os piores sintomas ocorrem quando há morte do parasito no interior do organismo do ser humano. No caso, por exemplo, de oncocercomas, que são granulomas subcutâneos que não envolvem, em geral, reação inflamatória, ou a oncodermatite, gerando uma textura envelhecida da pele. O diagnóstico da filariose linfática deve ser bem específico e detalhado para descartar a hipótese de outras doenças. Os testes laboratoriais que comprovam a presença do verme parasita, causador dessa doença, são o exame direto em lâmina, hemoscopia positiva, testes imunológicos, especialmente apoiados em cartões e CT, e a ultrassonografia, que pode demonstrar a presença de filárias nos canais linfáticos. Já na oncocercose, os nódulos de parasitas adultos eles são palpáveis e podem ser identificados por exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ecografia, ou por análise microscópica de amostra de biópsia, sendo este o diagnóstico principal da oncocercose. As microfilárias elas são detectadas em biópsias da pele e também podem ser vistas diretamente pela observação do fundo do olho com o oftalmoscópio. Existe ainda uma técnica de detecção do DNA do parasita por PCR. Epidemiologia da Wickeria bancrofti. Tem uma larga distribuição geográfica, como assim? Ela está presente na África, na Ásia, em algumas ilhas do Oceano Pacífico e nas Américas. No Brasil, na atualidade, as principais áreas dessa endemia são Pernambuco, Recife, Alagoas e Maceió. Dentre os principais fatores epidemiológicos, nós podemos citar a presença da fêmea do mosquito,
temperatura ambiente elevada, entre 25 e 30 graus, umidade relativa do ar, entre 80 e 90%. Epidemiologia oncocerco-ovovius. Tem como principais regiões endêmicas áreas tropicais, principalmente na África, onde já atingiu cerca de 31 países. No Brasil, a oncocercose pode ser considerada em fase de pré-eliminação, pois não há registros de casos sintomáticos entre o período de 2000 a 2018. No nosso país, ocorre principalmente na região norte e fica mais restrito a tribos indígenas. Entre alguns fatores epidemiológicos, nós podemos citar o tempo de permanência nos focos endêmicos, que conserva a carga parasitária da infecção dos vetores, e o tempo de vida de formas adultas. Profilaxia Wunkereria bancroft. Tratamento dos doentes, e atualmente o medicamento mais usado é o dietilcarbamazina. Combate ao vetor, que tem um controle bem difícil, mas os métodos mais usados para esse combate são a utilização de larvicidas químicos, repelentes, mosquiteiros e o tratamento das águas poluídas, ou seja, o saneamento. Profilaxia de oncocerco-ovovius. Tratamento dos parasitados, normalmente através do antiparasitário ivermectina. Combate ao vetor, através de inseticidas. E uso de repelentes e roupas adequadas, que protejam muito bem o indivíduo. E é isso, deixamos aqui as nossas referências bibliográficas e um tchauzinho!